Ficou bom agora? Valeu. Vamos lá. Cuca, boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta é inevitável. Como que está a tua cabeça e a tua ansiedade para essa reestreia no Palmeiras? Depois dessa semana de trabalho, depois do título de 2016, você volta a dirigir e justamente na estreia do Campeonato Brasileiro que você conquistou no ano passado. Eu venho mais ou menos na mesma época que eu vim o ano passado, né, um pouquinho mais tarde. Mas no começo do campeonato eu tenho um conhecimento já bom da casa, né, do grupo de jogadores, do ambiente todo, do torcedor, do Allianz. Então é um pouco mais fácil, né? Lógico que eu tenho a minha maneira de trabalhar e aos poucos a gente vai adaptando as equipes que a gente passa a fazer mais ou menos o que a gente imagina. E pode ser que aconteça num primeiro jogo, num segundo, num terceiro, só o tempo vai dizer. Mas o que eu tenho para falar é que foram 4 dias bem trabalhados, terça, quarta, quinta e sexta. Ainda me resta o sábado, que eu vou fazer mais um bom trabalho para eles irem para o jogo domingo com uma confiança em fazer um bom jogo. E sempre que se faz um bom jogo, se fica próximo de um bom resultado. Elenco é praticamente o mesmo, muito parecido com o elenco de 2016, com algumas peças novas, uma ou outra fora aí que machucaram. A questão é, o que tem de diferente que você pôde identificar nesses 4 dias de treinamento de 2016 para esse time que você vai trabalhar, tanto para positivo quanto para negativo, enfim, a tua avaliação mesmo? Não dá para fazer uma avaliação assim em 4 dias, o que tem. Eu acho que o jogo vai me mostrar, né? Algumas coisas. Lógico que quando você tem um sistema que você gosta de jogar marcando pressão no adversário, você tem um desgaste físico maior, você tem uma aceitação do jogador também, ele tem que se enquadrar dentro da filosofia, e isso tudo aí o tempo vai encaminhando, né? O trabalho está sendo feito e os jogadores vão se adaptando, esses que não têm um conhecimento maior. Os demais que jogavam há um tempo junto aí já sabem como é. Cuca, mas essa tua reestreia esse ano, apesar de ser mais ou menos na mesma época, mesmo período, o Palmeiras ainda na Libertadores, vai ter o brasileiro inteiro pela frente, é diferente do ano passado, né? É bem diferente do ano passado. No ano passado o Palmeiras não tinha o título brasileiro, esse ano já tem. E para você também é diferente, você sabe que a pressão, caso venha aí uns resultados que a torcida não goste, a pressão vai ser maior, porque o elenco é mais forte ainda? Eu me lembro quando eu cheguei, eu tinha 2 anos de China. Então, você quer queira ou quer não, você dá uma desatualizada no mercado, principalmente emergente. Eu não tinha um conhecimento do Palmeiras, porque eu tinha passado aqui em 92, né? Já faziam muitos anos. Hoje eu tenho conhecimento, hoje o time não vive um mau momento. Aquele momento que a gente vivia foi um momento muito crítico, que a gente trabalhou muito para sair daquela situação, e hoje é um momento diferente, né? A pressão hoje ela existe, a responsabilidade é maior em função do crescimento que a gente teve, da conquista que teve, que 22 anos não conquistava, dos investimentos que foram feitos, e automaticamente você, com esses investimentos, você se obriga a chegar entre os primeiros. Mas, como eu falei outro dia, isso não te dá certeza de nada, você ter um investimento maior. Agora, você trabalhando bem, como a gente tem trabalhado, como todo time trabalha, a confiança exalando dos jogadores, que é importante. O jogador tem que ter confiança para jogar, o apoio do torcedor, como eu imagino e sei que eles vão ter. A gente tem tudo para fazer um bom campeonato. Em relação ao time, você tem muitas dúvidas? Apenas uma? Só uma. Eu treinei com o Guedes, treinei com o William. Com o Guedes eu ganho uma situação de velocidade, que a gente conhece ele. Com o William eu ganho uma outra situação, que é um homem um pouco mais junto do centroavante, com uma definição. Então é escolher entre esses dois aí o qual vai iniciar o jogo. Independentemente da escalação, Cuca, a torcida pode esperar um Palmeiras diferente
muito diferente daquele Palmeiras do Eduardo Batista, já de cara na sua reestreia? Eu não posso te falar nada assim, porque eu estava longe, eu estava vendo pela TV o jogo, e às vezes nem era o jogo inteiro, né? Porque você está com a TV aí, hoje se tem a condição de ter 10 jogos passando ao mesmo tempo, você vai buscando aquele que está mais gostoso, né? Todo mundo é assim, né? Então tá aqui um pouco, lá um pouco, legal. Você não ficou muito em jogo do Palmeiras? Então? Fiquei, mas não só no Palmeiras, né? Tinha outros jogos que também estavam gostosos de ver. E você vai mudando, né? Pô, como é bom ficar sem precisar ganhar. Pô, que maravilha. Já acabou também. Mas daí, eu não sei. Vamos ver o jogo, o que o jogo vai fazer. Eu acho que eles não estavam jogando mal e vamos continuar jogando bem. Vamos fazer um jogo bom, sem pressão interna, sem auto se pressionar, fazer o jogo com alegria, jogar com felicidade. Eu acho que isso é o principal. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Além do jogo contra o Vasco, que marca sua reestreia, já na quarta-feira tem um compromisso de mata-mata pela Copa do Brasil contra o Internacional. Uhum. Imagino que você já também tenha isso na cabeça, já esteja planejando. Eu queria saber se no ano passado, por exemplo, você optou por uma equipe alternativa contra o Grêmio no Allianz Parque. Sim. A ideia é também dar uma rodagem maior para o elenco e usar mais atletas considerados reservas na próxima quarta-feira? Aí nós vamos jogar agora, vamos jogar quarta com o Inter, sábado com o Chapecoense, na quarta Libertadores, aí no sábado com o São Paulo. É inevitável que você vai ter que usar os jogadores todos. Nós vamos jogar 31 jogos, passando as fases da Copa do Brasil, Deus queira que aconteça, em 103 dias, dá cada 3 dias e pouquinho um jogo. Então é inevitável, e ali vai aparecer o trabalho deles. Então quem não está jogando hoje, bem preparadinho, amanhã entra, é chamado, faz um baita jogo, você não tem mais como tirar. E é isso que a gente quer, essa competitividade interna, com dedicação que eles têm e sempre com sinceridade como a gente tem, o jogador se autoescala. Eu torço para que quando os jovens que estão aí, o Veiga, o Johan, o Antônio Carlos, o Michel, que não está jogando, apesar de não ser jovem, é um jogador novo, eles, enfim, todos que não jogaram comigo ainda, que eles possam entrar e arrebentar um jogo. E aí vocês mesmos vão dizer, pô, esse cara tem que ser titular. Se vocês falarem isso, é porque ele tem que ser mesmo. O torcedor falar isso é porque ele tem que ser mesmo. E a gente vai seguir o que eles fizerem dentro do campo. Cuca, aqui, tudo bom? Tudo. O time do ano passado ganhou a fama do Cuca-Ball, né? Muitas jogadas de bola parada. Não é só eu, hein? Nesses 4 dias você treinou bastante bola parada, tanto que a gente não pôde gravar e tal. Já deu para implementar de volta o Cuca-Ball? Não, na boa, eu não tenho vergonha nenhuma de trabalhar bola parada. Eu acho que é um dom que o jogador tem, de ter uma batida precisa, uma cobrança de falta boa, como esse menino do Vasco tem, o Nenê, como diversos times têm um batedor que é preciso. E você tirar proveito de uma bola alçada, você ter bons cabeceadores. Como é bom você ter bons cabeceadores, você poder neutralizar o cabeceio do adversário. Então, se você não trabalhar essas situações, trabalhando você já toma gol e não consegue fazer. Se você não trabalhar, vai ser muito pior. Então é bem trabalhado. Eu não, em vez de eu fazer 2 toques, eu trabalho igual hoje aí, 1 hora e pouco, a bola parada. Eles vão sabendo o território que eles têm que aparecer para evitar um gol, ou para surgir para fazer um gol, oferecer a bola bem oferecida. Então todos esses ingredientes aí, se você não trabalhar, você não leva para o jogo a confiança. Cuca, o Alexandre deixou o Palmeiras, somou o Coritiba. Queria que você falasse quais características o elenco perde com a saída desse jogador e se o time vai atrás de alguém. Eu sou muito grato ao Alexandre. Eu junto com o Maluf e o Calil, na ocasião, levamos ele, acho que do Vasco pro Atlético Mineiro. E lá no Atlético ele não foi um titular do Atlético, mas sempre foi um jogador ponta firme, que entrava e ajudava. Fez gols importantes, inclusive na Libertadores, batida de pênalti. É importantíssimo, né? Se você erra pênalti e perde, fica marcado.
Então, se você bate e faz, tem que ficar marcado também. Ele, nas duas, na semifinal e na final, bateu, fez o gol. E um jogador que eu tenho muita gratidão. Ele não era um titular, mas sempre era um cara de grupo. Estava sempre ensinando os mais jovens, dando o exemplo. E eu achei que ele devia sair, para que ele, fazendo um contrato maior, fosse mais utilizado do que aqui, que tem um número maior de jogadores do que o Curitiba. Ele vai ajudar o Curitiba, não tenho dúvida, e vai fazer gols, porque é um bom jogador e, acima de tudo, um excelente profissional. Está saindo ele, pode ser que saia mais um jogador ainda no decorrer dos próximos dias, que tem um outro grande clube que o quer também, e automaticamente, se você tira ou sai um ou dois jogadores, abre espaço para vir outro jogador, né? Você perde um, perde o Vitor Hugo, vai lá para a Fiorentina, vai fazer a vida dele, você não tem como segurar, fazer um contrato assim quando o jogador quer ir, ele tem o direito de ir, desde que seja uma coisa boa para o clube também. Nós temos que criar outro jogador desse nível, quem sabe melhor, e nós vamos trabalhar em cima disso também. Cuca, ainda com relação à bola parada, mas agora a postura defensiva do time, né? Vinha tomando muitos gols, ao contrário do que acontecia no ano passado, né? Recuperar esse equilíbrio na bola defensiva é uma das tuas primeiras metas nessa retomada? Lógico, você tem que ter equilíbrio para você não tomar gol. Se você não tomar gol, você fazendo um, você ganha. E se você tomar um gol, você já tem que fazer dois. Olha quanto difícil que é. E todo mundo trabalha a bola parada. Não é só o Cuca Ball, igual que ele falou. Todo mundo trabalha a bola parada. E, às vezes você tem aquele cara que oferece melhor a bola, aquele que tem o melhor tempo de buscar a bola, como a gente fala, de caçar. E às vezes você tem que ter a jogadinha, né, que você inibe alguma situação também. Tudo isso é trabalhado dia a dia aqui. E eu queria que você falasse quais foram as primeiras impressões que você teve do Borja trabalhando aqui no dia a dia com ele, um rapaz que chegou com uma grande expectativa em torno, mas que não vem anotando gols, aí não sei se está se sentindo pressionado, queria que você passasse a sua impressão a respeito. Bom, imagina você se fosse lá para a Colômbia e chegasse lá como o nome a ser para você ir ver jogar e ele fazer gols, e você não estivesse fazendo gol e o povo da Colômbia lá te questionando se você ia estar pressionado ou não. Ia estar, né? Lógico. Aí o treinador da Colômbia, os jogadores de lá iam ter que te acolher, ter paciência com você, porque você aprendesse a falar um pouquinho, e os amigos lá te servirem uma jogadita, outra, para que você pudesse fazer um gol, comemorar com ele, como eu imagino que está todo mundo louco para fazer, e você lá na Colômbia teria que deixar todo dentro de campo. O que significa isso? Luta, se entrega, que daqui a pouquinho o homem lá de cima põe a mão e você faz o gol. Não se preocupe em fazer o gol, ser o artilheiro, em ser o melhor. Seja guerreiro, coletivo, participativo, que ela vai sobrar lá na frente para você. Nós tínhamos o Gabriel que fazia isso. Não se preocupava com o gol e fazia o gol sem essa preocupação. Num certo momento ele começou a se preocupar com o gol, porque quando ele veio da seleção, ficou uma meia dúzia de jogos aqui, o pessoal, tá vendo? Não tá fazendo gol, já voltou diferente e tal. Também foi um processo que tivemos que passar para recuperar o Gabriel. E eu lembro que a gente trabalhou isso. Esse é outro jovem assim, 23, 24 anos, que a gente tem que ter cuidado e passar para ele a confiança. Eu quero deixar ele jogando o jogo inteiro. Quero que ele entre no campo sem o medo de ser substituído, que ele tenha a confiança de jogar uma partida inteira e que ele possa produzir o melhor, tecnicamente, e entrega também dentro de campo para os companheiros. Aproveitando essa sua resposta, Cuca, você teve uma conversa com ele particular, ou se você teve conversa com jogadores que você não conhecia ainda, que ano passado você fez muito isso, conversava pessoalmente com os jogadores? Conversei com todos, que estou morando aí, tá gostoso, tá diferente do sofá do ano passado, tá bom demais, tem comidinha, tudo, eu estou morando aí, então como é que eu não vou conversar com os caras? Estamos aí toda hora falando, então já falei com ele, falei com Guerra, falei com o Felipe, falei com o Veiga, falei com o Johan, falei com o Keno, e vamos falando dia a dia. Esqueci mais um aí, Antônio Carlos. E sobre o time,
do Palmeiras desse ano com relação a algumas mudanças do ano passado. O que você ganha com o Guerra, por exemplo, que foi o melhor jogador da Libertadores, com o próprio Borja, com o Felipe Melo, com o William? O que você imagina que você pode agregar num time que você já conhece com esses jogadores que eu citei aqui? O Guerra vocês conhecem, estão vendo que é um armador, tem uma dinâmica muito boa de jogo, é interessantíssimo. Dispensa maiores comentários, jogador experiente também, bom de grupo. O Borja é o que eu te falei, a gente tem que ter uma paciência, que as coisas aconteçam ao natural, não adianta você pressionar para que ela aconteça antes do tempo, tudo tem o seu tempo, acho que o tempo dele vai chegar. O Felipe Melo é aquela liderança, é um comando dentro do campo muito importante, alguma coisinha o Felipe vai entender, porque ele teve muito tempo fora e agora nessa volta dele, ele vai entender, ele é muito importante em todos os sentidos e lógico até para vocês, ele é bom demais, naquela zona mista é uma maravilha, né? Ali ele vai entender um pouquinho mais isso também, mas é bom caráter, é cara limpa. Às vezes o torcedor tem uma impressão diferente porque vê uma ou outra situação, mas no dia a dia você vê uma pessoa desprovida de maldade, trabalhador, um cara que se você falar para fazer, ele vai fazer, e é bom de grupo, isso é importante. E o outro, o William, é um jogador também que se você puser de um lado do campo ele vai, se puser numa outra função ele faz, volta com o lateral se você puser pelo lado, mas eu quero usar ele um pouquinho mais perto do gol, porque com o poder de definição que ele tenha, se ele jogar ou quando ele entrar, ele possa ser também um cara a ajudar o centroavante a fazer o gol, que você não fique só com aquele jogador na frente, né, para ter a finalização. Cuca, aqui no meio, você falou que você trocou muito de canal, ficava zapeando, vendo jogos mais gostosos ali, exatamente. Quais são os times que você mais gostou de ver e que mais te preocupam nesse Campeonato Brasileiro agora? Cara, eu vi muito jogo, não é só esses jogos aqui, tinha cada jogo aí lá do Nordeste lá que era uma maravilha de assistir. CSA, CRB, você assistiu? Não vi. Pô, bom. 3-2, gostoso de ver. Botafogo e 13. Viu? Vi. Bom. Bom? Bom. E vai, não é só aquele jogo. Eram jogos bons, gostosos, que tinha emoção até o final. Vi jogo da Superliga, vi jogo da UEFA, times jogando de maneira diferente também, que é gostoso de ver. Não sei se caberia aqui se jogar com 5-2-3, a hora que vocês verem que tem 5 atrás, ninguém vai gostar, né? Como 5? Nossa! Mas os caras jogam e é ofensivo. Se você olhar o Borussia Dortmund jogar, o jeito que eles jogam assim, é uma delícia. Vi jogo do Ajax, um time com uma média de 21 anos. E quando você vê, você olha tudo carinha de guri, estão numa final de UEFA para jogar com o Knight, então a gente se diverte vendo o jogo e isso é bom para mim, que mesmo não estando trabalhando, consegue estar vendo coisa nova e trazer para o campo, que eu gosto também às vezes de trazer alguma coisa que a gente veja que pode ser usado. Sobre sua volta de novo, mas não em relação ao clube aqui, aos jogadores, em relação à torcida, sempre existiu um clamor popular muito grande pela sua volta, sobretudo nesse início de ano agora. Como é que foram esses primeiros dias? Você teve contato com torcedores nas ruas, no prédio, enfim, você falou que está morando aqui de novo, mas como é que foi esse contato? Você teve contato, viu alguma situação que você perceba isso? Fiquei aqui, esses dias todos não saí, o cara da TNG que me trouxe uma calça aí para pôr lá domingo e pronto. Mais nada. Só o único contato que eu tive foi esse. Uma vinha e uma verde. Qual que você quer? Tá bom com ela. Cuca, você falou do Alexandro agora há pouco, que é um jogador que estava sem tanto espaço aqui, que vai ser melhor para ele sair. Estava conversando agora com o Rafael Marques, que estava mais ou menos na mesma situação do Alexandro, e o Cruzeiro confirmou que está conversando para contratar o Rafael. Você acha melhor também para ele buscar outros ares? E se o Lucas Romero do Cruzeiro poderia vir numa troca, como está sendo comentado? Não melhor para ele buscar outros ares, eu vejo assim. Como treinador, a gente tem que querer o melhor para a gente, para o time da gente e também para o jogador. O Rafael Marques não pode ficar num clube para jogar 100 minutos por ano.
Ele é muito mais do que isso, ele precisa estar jogando. Ele tem que se sentir titular, o Alexandre também. E eu te pergunto, quantos minutos eles jogaram comigo ano passado ou esse ano? Não é o Eduardo ou o Cuca, por situações. Nós temos aqui um leque grande de jogadores em que ele se inclui. Cara limpa, baita profissional, parceiro, faz falta em todos os sentidos, mas se ele, para ele, sair jogar, Cruzeiro ou qualquer outra equipe que ele vai ser útil, vai jogar bem, e para ele vai ser melhor. É o que eu sinto, que eu passei para ele e para o Alexandre. Cuca, tudo bem? Tudo. A gente falou muito desse período que você estava longe, né? Que o controle remoto virou seu companheiro, tudo. E as pessoas estão comentando que você veio, né? Não que você não estivesse com esse bom humor, né, no final da última temporada, mas aqui foi um final de temporada, todo mundo fica mais estressado. Como é que você está diferente? Tá realmente com melhor humor? O que esses 4 meses fizeram aí para você? Fica em casa 6 meses lá. Você vê como se vem de bom humor. Tá bom demais aqui. Mas daqui a pouco a gente fica de mau humor aqui, daí tem que ir para casa. Fazendo assim, e daí fica bom. Um pouquinho em cada lugar. Agora, ô Cuca, essa relação com a torcida, né? A gente já falou até da calça vinho, dessas coisas que a torcida comprou mesmo a ideia. No final do ano passado também vibrou muito. Você tinha prometido que seria campeão quando era jogador, agora foi como treinador. O que você espera para esse jogo diante do Vasco? Casa cheia, mas quando você entrar de novo no gramado, o que vai passar na tua cabeça? Para mim, a melhor coisa que o torcedor pode fazer não é gritar lá, olê lá, Cuca, nem precisa. É incentivar e ter paciência com o jogador. Com o Borja, com o Tietê, com o Zé, com o Jean, com o Fernando, com o Felipe, com todos. É entender eles errarem uma ou outra situação e apoiarem, que no final eles vão deixar tudo lá dentro, como a gente falou. Então, se o torcedor tiver essa paciência com os jogadores, pode saber que eles vão jogar em altíssimo nível, porque eles se entregam todos dentro do campo. E aí a qualidade técnica que eles têm vai aflorar. Cuca, é claro que no ano passado o desafio era enorme, né? Um time que estava 22 anos sem ganhar um título, era sempre muito cobrado por isso, mas ganhar de novo esse título, que é um título super difícil, que é o Campeonato Brasileiro, dá para dizer que o desafio é ainda maior? É um desafio grande. Eu não diria que é ainda maior, porque você está num clube que há 22 anos não ganha. Numa formação, uma mudança de comando, eu não conhecia muita coisa, é muito complicado. E quando eu falei que a gente ia ser campeão, foi para tirar o peso pro jogador, do jogador, tirar o peso de todo mundo. Ou você acha que o dia que eu perdi para a Ponte lá eu não fiquei com medo? Falei, meu Deus. Ou o dia que eu perdi para o São Paulo na 4ª rodada e caímos para o 8º lugar, falei, nossa, e agora? Então, nós jogamos um campeonato sabendo disputar aquele campeonato daquela forma, priorizamos aquele campeonato. Hoje você não pode priorizar esse campeonato, você tem que priorizar ele, a Libertadores e a Copa do Brasil. Por isso que fortaleceu o seu elenco, para que quando se mude peças, o time mantenha e quem sabe alguma coisa até melhore. E nesse ponto aí eu acho que a gente está melhor que o ano passado. Se não diretamente o time, no elenco sim. E o Juninho, zagueiro do Coritiba, a informação que a gente tem é que ele está muito próximo, né, de fechar com o Palmeiras. O presidente do Coritiba confirmou, inclusive, essa negociação. Queria que você falasse sobre ele. Eu não posso falar em negociação, se é que está havendo negociação, porque eu já aprendi nesse caminho aí, né? Uma vez anunciei um jogador lá em Minas e depois ele estava no outro time. Na outra semana eu falei bem tudo do jogador, ele foi para outro time. Então a gente tem que falar quando tiver definido. Agora, nós perdemos um jogador importante que é o Vitor Hugo e que seja feliz, você tem que repor para a gente continuar do mesmo nível. Bom final de semana. Queria fazer uma, né?